Continuação de Jung, Vida e Obra, Parte 1. Capítulo 4. Tipos psicológicos. Em seus estudos, Jung chegou a 4 funções psíquicas de adaptação, espécie de 4 pontos cardeais que a consciência usa para fazer o reconhecimento do mundo exterior e orientar-se. São elas: sensação, pensamento, sentimento e intuição. Todos possuímos as 4 funções, entretanto, sempre uma dentre elas se apresenta mais desenvolvida e mais consciente que as outras 3, daí ser chamada função principal. Cada indivíduo utiliza de preferência sua função principal, pois manejando-a consegue melhores resultados na luta pela existência. Uma segunda função serve de auxiliar à principal, possuindo grau de diferenciação maior ou menor. A terceira quase sempre não vai além de um desenvolvimento rudimentar, e a quarta permanece de ordinário num estado mais ou menos inconsciente. Por esse motivo, é denominada função inferior. Justo por sua ligação profunda com o inconsciente, a função inferior poderá ser utilizada terapeuticamente como uma ponte de união entre consciente e inconsciente, e assim vir representar um meio para restaurar conexões de vital importância no organismo psíquico. Sendo a função principal de cada indivíduo a arma mais eficiente de que este dispõe para sua orientação e adaptação no mundo exterior, ela se torna o seu habitus racional. É esta função, pois, que vem dar a marca característica aos tipos psicológicos, desde que as 4 funções podem ser extrovertidas ou introvertidas, resultam 8 tipos psicológicos. Tipo pensamento extrovertido. A personalidade consciente é extrovertida e o pensamento, função principal, está dirigido para o exterior. Sua atitude tende constantemente a estabelecer ordem lógica clara entre coisas concretas. O raciocínio abstrato não atrai o tipo pensamento extrovertido. Tipo sentimento extrovertido. Este tipo mantém adequada relação com os objetos exteriores, vivendo nos melhores termos com o seu mundo. É acolhedor e afável, irradia calor comunicativo que torna o indivíduo deste tipo o centro de amigos numerosos. Tipo sensação extrovertida. O tipo sensação extrovertida compraz-se na apreciação sensorial das coisas. Ama os prazeres da mesa, o conforto das habitações, relaciona-se de modo concreto e prático com os objetos exteriores, adapta-se facilmente às circunstâncias, possuindo seguro sentido da realidade. Tipo intuição extrovertida. Esse tipo está sempre farejando novas possibilidades, coisas que ainda não assumiram formas definidas no mundo real. Se facilmente dá início a atividades novas, também do mesmo modo as abandona a meio caminho para começar outra coisa que de repente o fascinou. Pensamento introvertido. O tipo pensamento introvertido considera as ideias gerais aquilo que há de mais importante. Quando aborda um problema, procura antes de tudo situar ideias e pontos de vista que lhe permitam uma visão panorâmica dos temas a estudar. O pensador introvertido interessa-se principalmente pela produção de ideias novas ou pela busca de originais e audaciosos jogos do espírito. Sentimento introvertido. As pessoas desse tipo apresentam-se calmas, retraídas, silenciosas, são pouco abordáveis e difíceis de compreender porque, sendo dirigidas por forças subjetivas, suas verdadeiras intenções permanecem ocultas. Daí algo de enigmático envolvê-las. Seus sentimentos são finamente diferenciados,
mas não se exprimem externamente, desdobram-se em profundidade, são secretos e intensos. Tipo sensação introvertida. Este tipo é extremamente sensível às impressões provenientes dos objetos. Fixa-os em todos os detalhes, como se possuísse internamente uma placa fotográfica. Pertencem a este tipo os indivíduos que põem o prazer estético acima de tudo, que com uma requintada sutileza apreciam formas, cores, perfumes. Tipo intuição introvertida. O exterior interessa-o muito secundariamente, pois sua função principal está voltada para o interior. As múltiplas solicitações da realidade externa, quando excessivas, chegam a ser vivenciadas por esse tipo como algo torturante. A característica essencial deste tipo é sua aptidão para apreender o encaminhamento dos processos que se desdobram nas profundezas do inconsciente coletivo, as transformações, as elaborações de seu conteúdo em diálogo com as condições do tempo e da história. Capítulo 5. Estrutura da psique inconsciente coletivo. Enquanto o inconsciente pessoal é composto de conteúdos cuja existência decorre de experiências individuais, os conteúdos que constituem o inconsciente coletivo são impessoais, comuns a todas as pessoas e transmitem-se por hereditariedade. Capítulo 6. Processo de individuação. O processo de individuação não consiste num desenvolvimento linear, é um movimento de circunvolução que conduz a um novo centro psíquico. Jung denominou esse centro self, si mesmo. Quando consciente e inconsciente vêm ordenar-se em torno do self, a personalidade completa-se. O self será o centro da personalidade total, como o ego é o centro do campo do consciente. Aquele que busca individuar-se não tem a mínima pretensão a tornar-se perfeito. Ele visa a completar-se, o que é muito diferente. E para completar-se, terá de aceitar o fardo de conviver conscientemente com tendências opostas, irreconciliáveis, inerentes à sua natureza, tragam estas as conotações de bem ou de mal, sejam escuras ou claras. Outro erro grave seria confundir individuação com individualismo. Vindo a ser o indivíduo que é de fato, o ser humano não se torna egoísta no sentido ordinário da palavra, mas está meramente realizando as particularidades de sua natureza. Jung descreveu as principais etapas do processo de individuação. A preliminar será o desvestimento das falsas roupagens da persona. Para estabelecer contatos com o mundo exterior, para adaptar-se às exigências do meio onde vive, o ser humano assume uma aparência que geralmente não corresponde ao seu modo de ser autêntico. Apresenta-se mais como os outros esperam que ele seja, ou como ele desejaria ser, do que realmente como é. A essa aparência artificial, Jung chama persona, designação muito adequada, pois os antigos empregavam esse nome para denominar a máscara que o ator usava segundo o papel que ia representar. O professor, o médico, o militar, por exemplo, de ordinário mantém uma fachada de acordo com as convenções coletivas, quer no vestir, no falar ou nos gestos. Os moldes da persona são recortes tirados da psique coletiva. Quanto mais a persona aderir à pele do ator, tanto mais dolorosa será a operação psicológica para despí-la. Quando é retirada a máscara que o ator usa nas suas relações com o mundo, aparece uma face desconhecida, a sombra.
A sombra é uma espessa massa de componentes diversos, aglomerando desde pequenas fraquezas, aspectos imaturos ou inferiores, complexos reprimidos, até forças verdadeiramente maléficas, negrumes assustadores. Mas também na sombra poderão ser discernidos traços positivos, qualidades valiosas que não se desenvolveram devido a condições externas desfavoráveis, ou porque o indivíduo não dispôs de energia suficiente para levá-las adiante. A sombra coincide com o inconsciente pessoal e junguiano. Depois de travar conhecimento com a própria sombra, uma tarefa muito mais difícil se apresenta. É a confrontação da ânima. A feminilidade inconsciente no homem, Jung denomina ânima. A ânima é, presumivelmente, a representação psíquica da minoria de genes femininos presentes no corpo do homem. A ânima encerra os atributos fascinantes do eterno feminino. Noutras palavras, é o arquétipo do feminino. O ânimos condensa todas as experiências que a mulher vivenciou nos seus encontros com o homem no curso dos milênios, e é a partir desse imenso material inconsciente que é modelada a imagem do homem que a mulher procura. O ânimos, nos seus aspectos positivos, tem funções importantes a realizar. É o mediador entre inconsciente e consciente, papel desempenhado pela ânima no homem. Se atentamente cuidado e integrado pelo consciente, traz à mulher capacidade de reflexão, de autoconhecimento e gosto pelas coisas do espírito. O reconhecimento da própria sombra, a dissolução de complexos, a liquidação de projeções, a assimilação de aspectos parciais do psiquismo, a descida ao fundo dos abismos, em suma, o confronto entre consciente e inconsciente, produzem um alargamento do mundo interior, do qual resulta que o centro da nova personalidade, construída durante todo esse longo labor, não mais conhecida como ego. O centro da personalidade estabelece-se agora no self, e a força energética que esse irradia englobará todo o sistema psíquico. A consequência será a totalização do ser. O indivíduo já não estará fragmentado interiormente. Prazeres e sofrimentos serão vivenciados num nível mais alto de consciência. A pessoa torna-se ela mesma, um ser completo, composta de consciente e inconsciente, incluindo aspectos claros e escuros, masculinos e femininos, ordenados segundo o plano de base que lhe for peculiar. Valerá a pena o árduo trabalho da individuação? Aqueles que não se diferenciam permanecem obscuramente envolvidos numa trama de projeções, confundem-se, fusionam-se com outros e desse modo são levados a agir em desacordo consigo, com o plano básico inato de seu próprio ser. E é esse desacordo consigo mesmo que constitui fundamentalmente o estado neurótico. Prossegue Jung, a liberação desse estado só sobreviverá quando se puder existir e agir de conformidade com aquilo que é sentido como sendo a própria verdadeira natureza. Este sentimento será de início nebuloso e incerto, mas, à medida que evolui, o processo de individuação fortalece-se e afirma-se claramente. Então, a pessoa poderá dizer, ainda que em meio a dificuldades externas e internas, embora reconhecendo que nenhuma carga é tão pesada quanto suportar a si mesmo, tal como sou, assim eu ajo. Foram as próprias experiências internas de Jung que o levaram à descoberta do processo de individuação, segundo ele narra em suas memórias. Viveu-o intensamente em todas as suas fases
e, paralelamente, observava que o curso de desenvolvimento da personalidade de seus analisandos seguia roteiro semelhante, sempre progredindo em direção a um centro, a um núcleo energético que se revelava existente no mais íntimo da psique. O processo de individuação é o eixo da psicologia junguiana. Continua.